Olá, sou Bia Mendes da Igreja As Nações e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Se prepare para assistir agora um culto poderoso e cheio da presença de Deus. Aleluia, nós podemos glorificá-lo com salva de palmas, agradecendo Ele que é digno de toda honra, toda glória, domínio, majestade, poder, pertence a Ele para todos sempre. Senhor Deus do universo, Rei das nações, a Ele nós entregamos nossa gratidão, entregamos nosso louvor. Ele é digno, digno, digno. Aí na sua casa, nas redes sociais, você que nos assiste agora, ao vivo ou posteriormente, exalte a Ele que é digno de ser exaltado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se você está em pé na sua casa, você pode assentar, e quem está aqui ao vivo e presencial também pode sentar nesse instante. Nós estamos vivenciando e experimentando um tempo oportuno de viver de uma maneira muito mais expressiva do que talvez vivíamos antes. É o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus hoje e o mesmo Deus para sempre. O amor dele não tem fim, a graça e a misericórdia dele nos alcançou, e hoje nós somos em Cristo Jesus, salvos, libertos, restaurados, filhos, filhas, amados, somos eleitos de Deus para o seu propósito, e cremos que tudo que está acontecendo, conforme está escrito em Romanos 8, 28, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, não é qualquer, algumas coisas, todas as coisas. Então aí, você em casa, aqui quem está presente nessa primeira oportunidade que nós estamos tendo depois da quarentena, e ainda continuamos dentro das nossas casas, mas foi nos dado a oportunidade de estarmos reunindo aqui com uma porcentagem, 30% do espaço físico. Porém, não é o espaço físico que vai determinar se vamos ou não adorar o Senhor. Não são as condições que vão nos determinar se vamos adorar ou não o Senhor. Nada nos impedirá, porque Ele é digno de ser exaltado em qualquer que seja a circunstância, com saúde, com doença, com dinheiro ou sem dinheiro, ao vivo, online ou offline. Ele é digno de ser exaltado. Deus criador de todas as coisas, em todo tempo. Nós reconhecemos que existe toda uma situação no mundo inteiro. Você que está nos assistindo aí em casa, confortavelmente, ou talvez até visualizando dentro de um carro, ou no ônibus, ou enfim, no momento que você estiver assistindo isso. Mas uma coisa é certa: o Senhor, Ele está próximo daqueles que o buscam. Então não há lugar, no alto, no baixo, em qualquer lugar, na água, na terra, se invocarmos o seu nome, Ele vem. Clame ao Senhor e Ele vem. Louvado seja o Senhor. Nós estávamos esperando esse tempo de estarmos aqui reunidos, como o pastor Ed falou agora há pouco. Que saudade de dizer, glória a Deus, aleluia. E aí, igreja, daqui a pouquinho eu vou dizer, vamos abrir as nossas Bíblias, calma, peraí, né? Mas aí, então assim, fomos criados para relacionamento, fomos criados para estarmos juntos. O que está acontecendo o Senhor está nos dando oportunidade para a gente valorizar isso. O Senhor está nos dando oportunidade para valorizar, para começar a enxergar algumas coisas em um aspecto que nós não estávamos enxergando. Dentro de casa, não estamos presos, nós estamos voltando para o propósito. E é muito claro quando nós escutamos, quando lemos a Bíblia lá em Atos capítulo 2, verso 42 a 46, que diz que o povo se reunia lá na igreja inicial, original, no começo de Jesus, depois da ressurreição de Jesus. Eles se reuniam nas casas,
que se reuniu também nos lugares, na tenda, e se reuniu também no templo, e cremos nas sinagogas, e cremos que o Senhor, Ele se manifesta quando 2 ou 3 estão reunidos, ou mais, no nome dele. Aqui, nós estamos aí com muito mais que 2 ou 3, estamos aqui com mais que 2 ou 3, então Ele está presente. Nós temos um vídeo para mostrar, só para dar assim, uma visualização de como foi de manhã, a alegria tanto de a gente poder estar aqui, estarmos de volta. Isso não significa que vamos relaxar, nós continuamos utilizando tudo que foi nos colocado pelo governo, pelos agentes de segurança, de saúde, da precaução. Nós não estamos em nenhum aspecto querendo burlar, inclusive existe a possibilidade de nós não estarmos aqui nessa noite aqui, porque foi determinado que não poderia mais hoje, mas depois foi possível também. Mas sabe uma coisa? Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Se não pudesse, nós continuaríamos glorificando, exaltando esse Deus que é digno, né? E se pode, nós continuamos também adorando a Ele. Então vamos ver só como foi que aconteceu hoje pela manhã. Você pode estar dando um previewzinho de como aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas aqui, você que nos assiste também. Que bênção podermos estar reunidos, comunhão, e é isso que o Senhor tem preparado para nós. Nós vamos viver eternamente ao seu lado. A morte Ele já venceu, nós não temos medo da morte. A morte só será para nós uma passagem. Porém, nós cremos que o Senhor tem algo preparado aqui para nós, durante esse tempo de vida aqui nessa terra. E enquanto nós vivermos, nós precisamos ter alvos, objetivos, debaixo do propósito do Senhor, cumprir os desígnios que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias, aleluia. De lado de lá não dava para escutar quando não tinha gente, então aqui dá para escutar, vem uma coisa, algo mais forte, tá? Em Provérbios 23, 18, nós já conhecemos esse texto, porque nós estamos numa série de mensagens. Hoje estamos na 3ª mensagem, falando sobre a esperança que você precisa. A esperança que você precisa para investir, a esperança que você precisa para resistir, e a esperança hoje que você precisa para construir relacionamentos saudáveis. Provérbios 23, 18 diz assim: certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Você pode declarar comigo: certamente haverá um bom futuro para mim, e a minha esperança não falhará. Agora você vai falar para o seu irmão que está longe de você. Antes você dizia, fala para o seu irmão que está do lado, né? Você vai dizer para o seu irmão que está longe de você, diga: certamente você terá um bom futuro, e a sua esperança não falhará. Aleluia, glória a Deus, aleluia, que bênção, né, queridos? Nós temos a certeza de que o Senhor está operando, nós temos a certeza que Deus está fazendo. Nós não estamos debaixo de uma promessa política, nós não estamos debaixo de uma promessa de um homem que falha, nós não estamos debaixo de uma promessa falível, nós estamos debaixo de uma promessa infalível, e o Senhor, Ele vai cumprir os seus desígnios. O Senhor jamais falhará, e conforme Ele tem prometido, se cumprirá. Ele é fiel. Os homens são infiéis, mas o Senhor é fiel, e debaixo da sua fidelidade nós nos moveremos, porque temos a certeza de que o propósito do Senhor, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã, e Ele não foi pego de surpresa pela situação da pandemia. O mundo inteiro está em polvorosa, está em temor, está em medo, morte,
existe realmente toda essa situação. Doenças já existiram, pandemias já existiram no tempo passado, mortandades existiram no tempo passado, e inclusive situações como, por exemplo, aconteceram já também guerras, coisas horríveis, mas o Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade de permanecermos firmes, porque a igreja do Senhor nunca falhará. Os tempos, as coisas, as instituições, as organizações podem falhar, os projetos, as invenções, as tecnologias podem falhar, podem sucumbir, mas a igreja do Senhor prevalecerá, qualquer que for as circunstâncias, é inabalável, porque quando o Senhor voltar, a igreja vai estar ativa. Quando o Senhor Jesus voltar, a igreja vai estar na expectativa. Então nós não seremos surpreendidos, nós continuaremos fazendo aquilo que nos foi determinado. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la, Ele vai realizá-la em mim e você. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade, que nós precisamos nos posicionarmos em uma coisa muito clara aqui, queridos. Se tem alguém que tem esperança, ou na verdade, se existe um depósito de esperança na humanidade, se chama a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor é o depósito inesgotável de esperança. É a igreja do Senhor que vai prevalecer em qualquer que seja as circunstâncias. Nas pandemias passadas, em situações de catástrofes, em situações horríveis que já aconteceram na humanidade, quem estava na linha de frente? A igreja, o povo de Deus, os filhos do Senhor, o próprio Deus usando o seu povo. E é por isso que nós temos que, nesse tempo, ter a boca profética para falar coisas abençoadoras, liberar decretos do Senhor, liberarmos palavras que vêm do alto, e não ficarmos ouvindo as notícias tóxicas, as notícias que só trazem pavores, trazem medos. Nós temos na palavra do Senhor, nós temos as promessas do Senhor, temos muitas coisas a falarmos, e nós só precisamos estar atentos para isso. Não é tempo de ficar com medo dentro de casa. Nós não temos que ficar dentro de casa, meu Deus, o que vai acontecer? Será que eu tenho que me proteger para que nada venha acontecer comigo? Não, você pode até se proteger sim, mas se tem alguém que tem que ter ousadia, se alguém tem que ter um posicionamento de ir para frente, são os escolhidos do Senhor, são os filhos de Deus. Se tem alguém que pode estar fortalecido no Senhor, na força do seu poder, são os filhos de Deus. Se tem alguém que tem que passar pelo mar vermelho, quem tem que passar em pé enxuto no meio do mar, são os filhos de Deus. Se tem alguém que faz com que ora e o sol para, e ora depois volta novamente, são os filhos de Deus. Se tem alguém que ora e põe as mãos, e o enfermo é curado, são os filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós não podemos, existem várias lives, existem várias pessoas falando muitas coisas boas. Claro que nós sabemos que as redes sociais é uma grande bênção, mas nós não precisamos estar só falando palavras motivacionais, nós temos que estar falando a palavra da verdade. E continua existindo ainda a palavra de que Deus está no controle de todas as coisas. Se alguma coisa está acontecendo que nós gostamos, Deus está no controle. Se está acontecendo alguma coisa que nós não gostamos, Deus está no controle. Se existe um governante na nossa nação, Deus está no controle. Se não existe, Deus está no controle. Se tem vírus ou não tem vírus, Deus continua no controle. Então nossa esperança nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso, e precisamos construir relacionamentos abençoadores. Precisamos construir relacionamentos que vão nos dar a oportunidade de vivermos não apenas nesse momento, mas termos vida e vida em abundância. E hoje eu e você estamos aqui para estarmos desenvolvendo esse relacionamento que, em primeiro lugar, precisa ser do alto para cima, dos céus para a terra. Sabe de onde vem todo socorro nosso? Dos céus. Onde vem toda a provisão nossa? Dos céus. Onde vem todo recurso nosso? Dos céus. Onde vem o fôlego de vida? Dos céus. O Senhor soprou do alto o fôlego de vida para nós. Está escrito lá em Salmo 30, verso 5. Lembrem-se, o choro pode durar uma noite inteira. Pode durar a noite inteira, mas pelo romper do amanhã
virá a alegria do Senhor. Pelo amanhã vem a alegria do Senhor. Você pode até estar agora nos assistindo dizendo, mas está difícil, está complicado, tem alguém doente da minha família, tem parente, já ouvi falar que alguém morreu, eu estou com medo. Não fique com medo, não, fique com esperança. O Senhor dá livramento, o Senhor traz vida e vida em abundância, o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas, é promessa do Senhor. Se foi Deus que prometeu, então vai acontecer. Nós podemos até ficar tristes, podemos exatamente nessa situação. Quem está feliz por onde dessa situação? Estou feliz, muitas pessoas morrendo, feliz, um monte de gente intoxicada, gente contaminada com vírus. Não tem ninguém feliz por isso. Tem aproveitadores, tem gente se aproveitando das circunstâncias. No Paraguai mesmo, vocês têm ideia, estão vendendo água tônica, dizendo que vai curar coronavírus, porque tem quinino dentro da água tônica. Muitos aproveitadores. Escute, em nome de Jesus, nem todo mundo que está falando, você deve ouvir. Faça filtro nos seus ouvidos, faça filtro nos seus olhos, tome cuidado com o que você está escutando, você está vendo, porque isso vai trazer comportamento, sentimento de você, que isso pode não ser, certamente não será de Deus. Ouça a palavra de Deus, veja o que está escrito no Senhor, veja o que for feito no passado. Esse tempo é um tempo de trazermos realinhamento. Clamar, chorar, você vai ver, quando nós vamos falar aqui no texto aqui, é importante sim, mas a gente saber para quem nós estamos fazendo isso. Salmo 119, verso 114 diz o seguinte: Tu és o meu abrigo, o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Eu vou repetir: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Abrigo e escudo é o lugar de proteção. Não é dentro de casa. Não estou dizendo que você, querendo ser subversivo, dizendo que você não tem que ficar em casa, mas não é dentro de casa que nós estamos seguros, querido. Não é uma redoma protegida, de uma bolha protegida contra todos os vírus, bactérias que estamos guardados, não. É debaixo da mão toda poderosa do Senhor, debaixo das promessas do Senhor, debaixo dos decretos de Deus. É ali que nós estaremos seguros. Sabe uma coisa? Algumas pessoas não estão aqui hoje, talvez, certamente, possivelmente, com medo de ser contaminado. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, não, mas alguns vão estar na frente. Você vai perceber que todo o progresso de empreendimento, de negócios, a abertura de cidades, sempre alguém foi pioneiro, foi bandeirante, alguém foi à frente, e quem vai à frente vai ter todos os embates. E é assim como eu falei anteriormente, é a igreja do Senhor que vai à frente. Então alguns precisam daqueles que vão à frente, precisam de alguns que são mais corajosos, que alguns que são mais ousados, porque quando eles verem a mão de Deus operar na vida daqueles que se dispõem a serem os primeiros, vão dizer: eu também posso, eu também vou. E é por isso que hoje eu glorifico a Deus por você poder ter coragem de estar aqui reservadamente, com todas as situações de proteções. Você está aqui não é por um decreto do homem, você está aqui por um decreto de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, segundo o seu poder, segundo a sua eficácia, Ele me guarda, Ele me protege, guarda a minha casa, guarda a minha família. Escudo e proteção, abrigo é o Senhor, o meu Deus, e a sua palavra. Nós vamos falar sobre a vida de Neemias, um pouco, não vai ter muito tempo para nós falarmos, mas nós vamos falar sobre alguns aspectos da vida de Neemias, um homem que tomou uma posição diante de uma circunstância que estava vivendo o seu povo. E abrindo aqui o texto em Neemias, no capítulo 1, nós já vemos algumas situações aqui muito interessantes, onde nós cremos que o Senhor já deu a sua porção para nos mostrar lá no passado. Deus já falou no passado, e Ele nos mostra como podemos proceder hoje por meio de pessoas que viveram, experimentaram, passaram por situações difíceis, e serve para nos trazer esperança. Hoje nós podemos olhar a palavra e vamos ver quanta esperança existe dentro desse livro poderoso. São 66 livros, dentro de um livro todo cheio da expressão do amor de Deus. E assim diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileu,
No ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá nas províncias estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. A postura de um homem que estava, o contexto aqui de Neemias, nessa situação, ele era judeu, filho de judeu, ele foi capturado quando jovem para a Babilônia, foi retirado da sua cidade, abruptamente levado, seus pais morreram, então já não tinham mais familiares, estava vivendo num outro país, vivendo debaixo de um governo de um rei severo. Porém, a atitude desse jovem, em meio a convívio numa situação onde estava convivendo com o adversário, convivendo com o inimigo, ele teve uma atitude de nobreza, ele teve uma atitude exemplar, uma boa atitude, boas atitudes, bom comportamento. E mesmo ele vivendo no meio daqueles que eram seus perseguidores, ele pôde se destacar. E ele assumiu uma posição de muita nobreza, de muita responsabilidade, de muito risco também, mas ao mesmo tempo só podia estar ali quem era de confiança do rei. O rei Artaxerxes escolheu Neemias para ser o copeiro dele. E o que era o copeiro? Era simplesmente a pessoa que provava da comida, provava da bebida do rei. Se por acaso a comida tivesse envenenada, ou a bebida tivesse envenenada, quem morria era o copeiro. Queridos, uma coisa é certa: se você tiver uma boa atitude, se você tiver a sua vida estiver debaixo dos princípios e valores do Senhor, mesmo que tivesse colocado algum veneno na comida ali, na casa de Neemias, o Senhor traria livramento. Diz a palavra, promete a palavra tem poder, e quando nós trazemos ela, como não é apenas um livro, uma literatura, pegarão em serpentes e escorpiões e nada lhe fará dano, beberão veneno e não lhe fará mal algum, enfrentarão coronavírus e nada de coronavírus fará mal algum a nós. Essa é a igreja, esse é o povo de Deus, essa é a atitude. Eu estou dizendo para você sair daqui e dizer: agora, não, mas uma coisa é certa, queridos, nós não fomos chamados para viver com medo, temores. Ai meu Deus, o vírus vai me pegar, vai te pegar. Não, o Espírito do Senhor é sobre mim, o Espírito do Senhor é sobre ti, o Espírito do Senhor é sobre a igreja do Senhor. Uma atitude, uma postura de integridade, de retidão, mesmo no meio do inimigo, aquele homem se destaca. Isso serve de exemplo a mim e para você, a esperança. Deus pode nos colocar no meio de situações. Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados na fornalha, não foram livres da fornalha, foi na fornalha que o Senhor os livrou. Daniel foi livre dos leões, dentro dali da cela, junto com leões. O Senhor não disse, não vou deixar Daniel, não, no meio dos leões. Isso significa que o Senhor vai nos livrar no meio da pandemia. O Senhor vai trazer livramento para a nossa casa no meio da pandemia, no meio de toda a situação, de morte, de temores, de doença. Isso não vai acabar instantaneamente, não.
Mas a boa notícia e a esperança que eu tenho para você: o Senhor é conosco, Deus é conosco, se nós estivermos nele, se nós submetemos a ele. Nesses tempos agora, nesses momentos agora, é tempo onde nós precisamos reconfigurar nossa mente, o nosso coração. Você que nos assiste, é tempo de rever os seus valores e conceitos. Não é para ficar assistindo Netflix, seriados, entretenimento, não. Porque é exatamente isso que o inferno quer, é exatamente o que os aproveitadores querem. Eles querem pessoas que não têm revelação, que não têm conhecimento, que não têm autoridade. E o Senhor nos deu autoridade, nos deu unção, nos deu a palavra, nos deu o seu Espírito. Nesse tempo é tempo onde nós precisamos nos encharcarmos pela presença, pela palavra. É nesse relacionamento cheio da presença do Senhor que nós precisamos estar. Nós estamos rumo a Pentecoste, e nesse tempo de rumo a Pentecoste nós cremos que o Senhor tem algo específico para nós. Alguém pode dizer amém em nome de Jesus? Deus tem algo preparado para nós. E Pentecoste é o derramado do Espírito Santo. Há uma palavra que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Existe algum último dia mais do que hoje? Não existe nenhum outro dia mais último do que hoje. Então nós estamos diante da presença do Senhor, diante do tempo de Deus, do Kairos do Senhor. Nós não estamos diante das circunstâncias, dos problemas, nós estamos diante do tempo prioritário de Deus, do propósito do Senhor. E agora eu e você, nós somos chamados para ser resposta, para ser a esperança do mundo perdido. Eu e você como igreja somos chamados para não ficarmos calados. Podemos até usar máscara, mas nós não estamos amordaçados. E você não está amordaçado, nós não estamos amordaçados. Nós temos uma voz que proclama, que adora, que declara, que profetiza. Aleluia. E é assim que precisamos estar, queridos. Porém, aqueles que estão desatentos, como Neemias escutou essa mensagem dos seus parentes, que estava tudo complicado, ele poderia ficar ali só chorando. Ele chorou, ele clamou, ele jejuou, ele buscou o Senhor. Sabe por quê? Porque ele já praticava isso, porque ele já tinha o hábito, ele já tinha a disciplina de relacionamento com Deus. Não foi ali que deu um estalo: ai, agora eu vou orar. Sabe o que tem acontecido nesse tempo? Muita gente se desviando, muita gente assistindo as lives dos cantores populares, e a gente sabe, até alguns no meio de nós estão lá curtindo, indo para o lado, voltando, desculpe a expressão, mas escute, cuspindo, devolvendo, vomitando e depois comendo vômito. Eu não posso deixar. Pecado é pecado, pecado é pecado. Esse é o tempo, queridos. Eu não estou aqui para acusar você, mas só estou dizendo uma coisa: cuide aquele que pensa que está em pé, para que não caia. Eu preciso cuidar de mim, você precisa cuidar de você, nós precisamos cuidar de cada um de nós. Quando vierem as notícias ruins, o que nós precisamos estar? Firmes, inabaláveis, cheios de Deus, com a palavra do Senhor, com relacionamento com o Espírito Santo. Se os prédios todos fecharem e nunca mais abrir, já pensou que isso é um pequeno teste, um tira-gosto do que pode ser a grande perseguição? Já pensou? E aí, o que nós vamos fazer? Meu Deus, e agora? Não posso mais me reunir. Opa, peraí. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou morada do Altíssimo, sou filho de Deus, e Ele está em mim, e eu estou nele. Assim como Jesus veio para nos mostrar, Ele não veio simplesmente para só estar aqui no meio de nós. Ele veio nos dizer o seguinte: assim como eu fiz, você pode fazer também. Assim como eu realizei, você pode realizar. Eu vou deixar o meu Espírito para que você, igreja, nós, eu não estou falando aqui de denominação, não estou falando se é batista, metodista, wesleyana, presbiteriano, não estou falando disso, estou falando filhos de Deus, estou falando de religião. E o grande relacionamento que nós precisamos ter, é um relacionamento, primeiro, um grande relacionamento, né, que nós temos que ter, é o relacionamento com Deus. Você pode dizer amém em nome de Jesus Cristo?
Então Neemias vivia numa situação tão complicada, tão difícil, fora da sua realidade, e ainda escuta a notícia que os seus parentes estavam em miséria, a sua cidade estava complicada. E escute, queridos, uma das coisas importantes aqui, você não deve olhar apenas para o seu umbigo, não. Comece a olhar para a sua família, comece a olhar para a sua cidade, comece a olhar para a sua nação, comece a olhar para as nações, porque Deus não nos quer usar apenas nesse lugar. Deus quer nos usar a partir de onde nós estivermos. Quanto mais Deus puder fazer na minha vida, mais Ele pode fazer através da minha vida. Então, alguns princípios para construir relacionamentos saudáveis, poderosos. Tenha grandes relacionamentos em sua vida. Primeiro, esses relacionamentos, ele precisa ser, como nós já lemos aqui em Neemias 1, 3 e 5, que fala a respeito do que o Senhor, ele escuta essa mensagem, vê toda aquela situação, chora, pranteia, jejua, ora, e depois então ele fala com o Senhor, ele clama ao Senhor. Então é com Deus o nosso primeiro relacionamento, é vertical, é de céus à terra. E aonde está aqui Neemias 1:5, então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é aliança e misericórdia com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. O cativeiro não pôde roubar de Neemias a esperança. O cativeiro não pôde tirar a identidade de Neemias. O coração de Neemias era um coração voltado para Deus e para as pessoas. Quando nós estamos focados com o nosso relacionamento com Deus, nós olhamos para cima e sabemos que a sua porção vem sobre nós, mas é para ser liberado através de nós. Você pode dizer amém de verdade? Você que está escutando agora. Não buscamos a Deus para sermos cheios de Deus, nós buscamos a Deus para transbordarmos de Deus. Eu vou repetir: nós não buscamos a Deus para sermos simplesmente cheios de Deus, buscamos a Deus para transbordarmos dele. Por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Por isso nós recebemos, nós celebramos e nós compartilhamos tudo aquilo que Deus tem dado para nós. Então esse é o primeiro relacionamento que precisa ter. Sem relacionamento com Deus, nada poderemos fazer. Você já sabe disso. Sem Deus, sem Jesus, sem Espírito Santo, sem a sua palavra poderosa, nada poderemos fazer. Estava esses dias agora aqui, estava saindo e um irmão estava vindo trazer, uma família estava vindo trazer, entregar os dízimos, e foi trazer também no drive-thru, entregar os alimentos. E esse irmão chegou assim: pastor, eu estou com muita dor na minha costa, estou com dor no nervo ciático, estou com dor aqui, não consigo mexer, tá? O senhor pode orar? Agora, pensa bem uma coisa: se for pela minha capacidade, se for pela minha oração, nada pode acontecer. Mas se for pelo Deus que eu sirvo e o Deus que opera em minha vida, através da minha vida, tudo posso fazer, tudo podemos fazer. E ali eu nem saí do carro, eu só levantei, coloquei minhas mãos, toquei. Você pode até estar dizendo: quem está me assistindo agora, mas tocou, pastor, que negócio é esse? Eu toquei nas costas dele, orei e usei a palavra: Senhor, está escrito, é a tua palavra, Senhor, tu é fiel à tua palavra, então assim, porei as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E essa pessoa foi instantaneamente curada, Ei, por que a gente não pode orar por pessoas que estão com coronavírus e eles serem curados? Por quê? Por que, gente? Porque a saúde diz? Porque o vírus domina sobre nós? Porque as trevas vão dominar sobre nós? Nós temos, queridos, certamente que estarmos debaixo das leis, mas uma hora, em determinados momentos, nós precisamos estar muito bem conectados com o Senhor, porque quando nós sabemos quem nós somos, o que nós temos e qual é o nosso destino, nada vai nos parar. Muitas das vezes nós temos que fazer algumas coisas para que os mais fracos possam compreender e possam enxergar. Você está aqui comigo? Então, quando eu tenho relacionamento com Deus, quando nós temos relacionamento com Deus, nós vamos ter a porção de Deus em nossas vidas. Outra coisa também, algo que é importante também, porque essa intimidade com Deus que vai desenvolver uma vida poderosa, o relacionamento com os nossos familiares.
a família biológica. Nós precisamos desenvolver. Preocupado com a família, olhando para os nossos lares, para os nossos familiares, precisamos estar sim, tendo esse tempo. Esse é um tempo, não é um tempo de ficarmos aí, eu tenho que ficar em casa, é o tempo de ajuste. É o tempo de aperfeiçoamento, é um tempo de rever os nossos relacionamentos, é tempo de fazer uma reconfiguração, ou até mesmo um upgrade, para você ter senso de família, de importância pelos familiares. Tinha gente que não falava com o pai, com a mãe e tudo, e agora é o momento de dar atenção, de prestar serviço, de servir, de ser grato, de retribuir. Glória a Deus. Você está bem comigo aqui? Glória a Deus. Esse é um tempo onde nós vamos desenvolver. Neemias 2,5 diz assim: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Olha a postura desse homem. A postura desse homem foi orar, jejuar, clamar, pedir perdão pelos pecados do seu povo, dos seus familiares, e também se colocar à disposição de poder ir até os seus familiares. Eu quero reconstruir, eu quero restaurar, eu quero estar buscando. Então esse tempo de estar em casa, seja você aí, talvez você agora mesmo não está nem em casa, mas na hora que você chegar em casa, é tempo de começar a olhar melhor o seu cônjuge, sua esposa, seu marido, os seus filhos, seus pais, começar a ter comunhão. Não é cada um no celular, no tablet por um lado e assistindo uma coisa e outra, não. Pare para poder hoje valorizar o que Deus está valorizando: família, casa, lugar da manifestação. Nós estamos agora, a igreja está indo para casa, a igreja está chegando dentro dos lares, a igreja está inundando as lares, cheio da presença do Senhor. Alguém pode dizer amém aqui, aí, aleluia? Outra maneira do relacionamento, primeiro precisamos relacionamento com Deus, depois relacionamento com os nossos familiares, mas nós precisamos também ter relacionamento de intimidade com a família da fé. Aqui a igreja, como é bom poder estar aqui. Alguns não dá para perceber quem é de verdade, porque está tapado e tudo, não dá para visualizar. Não estou também te enxergando, não estou conseguindo te enxergar lá do outro lado, mas eu sei de uma coisa: nós somos a família de Deus, nós pertencemos à família eterna, pertencemos à família eterna de Deus, aqui nessa terra, e depois que partirmos, porque a morte já foi vencida, Jesus já deu vitória da morte e do inferno, e quando nós partirmos, quando acabar a nossa missão aqui nessa terra, nós ainda continuaremos, teremos continuidade, haverá algo maior ainda por acontecer. Mas por isso, queridos, que precisamos compreender quem nós somos. E além de ter o relacionamento com Deus, além de ter relacionamento com a nossa família biológica, além de ter relacionamento com a igreja, porque a comunhão é importante, é gostoso. Teve gente aqui que perguntou hoje: pastor, mas já pode fazer a célula, já podemos fazer a célula presencial? Realmente é complicado ficar fazendo as células digital, tá? pelos aplicativos, né? E às vezes um está deitadão lá na cama, no sofá, outro, né? Tem uns que colocam o desenho, aí fica com bigode, com chapéu, não sei se vocês já viram isso, mas está lá, e você fica achando estranho, porque eu estou me sentindo Superman. Eu consigo ir rapidamente de um lugar para outro, rapidamente estou numa cela, estou noutra, consigo visitar 10 celas numa noite só. Que coisa legal. Isso eu me sinto Superman. Mas aí você visualiza algumas coisas assim. Ai meu Deus, a pastora Judy foi para uma célula de moças essa semana passada, e aí entrou, a pastora, aí todo mundo tirou a sua imagem, só ficou a fotinha, ou então só ficou lá o desenhozinho. Que é isso? Gente do céu, fica pensando, meu Deus, quem somos nós? Deveria ser assim: que legal, né? Os nossos pais espirituais chegaram, que legal, né? É dessa forma, gente. Glória a Deus. Então nós temos, além de termos relacionamentos com a nossa família da fé, nós precisamos desenvolver relacionamentos intencional com os nossos amigos. Olha o que fala aqui em Neemias 2:11. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. O que está acontecendo agora? Existem pessoas que eram colegas de escola, de faculdade, gente do seu bairro, lá no tempo passado, quando você era pequenininho, do tamanho do botão. Essas pessoas estão sedentas por palavras de esperança, estão precisando de alguém
amigo de verdade, amiga de verdade, que não mande só uma mensagem, um joinha, uma curtida numa postagem das redes sociais, mas que diga: ei, Jesus te ama e eu também, eu me lembrei de você, eu estou aqui falando com você, porque eu me importo com você, porque você é especial, porque você é alguém que Deus também quer trazer restauração, salvação. E tem uma boa nova para você: o Senhor tem um bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Alguém pode dizer amém, em nome de Jesus? Eu espero que hoje você saia daqui, que você que está nos assistindo aí, você possa, depois dessa reunião aqui, poder ligar com vídeo, chamada, ou pelo telefone mesmo, mas não mandando mensagem, mas ligue, fale. E também pode ter ousado também de visitar também, por que não? Pessoas estão esperando. Ninguém pode fazer algo sozinho, queridos. Nós precisamos uns dos outros, precisamos de Deus, precisamos da nossa família consanguínea, biológica, precisamos da família de Deus, e precisamos dos nossos amigos. Grandes coisas são construídas com comunhão, com unidade, por meio de esforço, não é apenas com uma pessoa. Outra coisa importante para construirmos grandes relacionamentos: nós precisamos ter grandes sonhos com Deus. Os grandes sonhos que Deus tem. Neemias 2:1 diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei, olha a postura. Então orei ao Deus dos céus. Olha a postura do homem e da mulher de Deus. Orei ao Deus do céu, não fiquei com medo, pegando notícias fakes, olhando televisão, essas coisas. Orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Glória a Deus. Sonhe, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Sonhe com um bom futuro. Sonhe com o seu empreendimento. Sonhe com a sua família progredindo. Sonhe com coisas abençoadoras. Sonhe com vidas salvas. Sonhe com a evangelização das nações. Sonhe com pessoas sendo curadas, restauradas. Sonhe com o futuro, com a sua família. Sonhe, você aí: e agora eu não vou, essa pandemia vai pegar todo mundo e eu não vou casar. Sonhe com o seu casamento, você vai casar em nome de Jesus. Se tem alguém solteiro aqui, já declara aqui você também: você vai casar em nome de Jesus. Todo mundo casado aqui, aleluia. Meu Deus, você está noivo. Então precisamos sonhar, porque nessa situação ele estava triste. Nós podemos ficar tristes. Não é uma coisa: o filho de Deus, o cristão, fica triste. Não, podemos ficar tristes sim, mas o choro vai durar uma noite, mas pela alegria vem amanhã, pela manhã vem a alegria do Senhor. E a palavra diz também que aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria colherão os seus feitos. Salmo 126. Então é importante ter sonhos de Deus. O Senhor, depois de tudo isso que passar, a igreja vai ser mais forte, a porção do Senhor vai ser maior, o entendimento e a revelação, aqueles que estavam firmados vão ter raízes mais profundas, e aqueles que estavam rasos vão se aprofundar em Deus. Os que estavam afastados voltarão, os que não sabiam onde estar serão encontrados. Posso ouvir amém em nome de Jesus? Você precisa de esperança para construir relacionamentos que são abençoadores, para que grandes projetos, para além de si mesmo, realizar projetos grandiosos. Neemias 6:3 diz o seguinte: estou executando um grande projeto e não posso descer.
Escute, você não está levando a vida até um determinado... Não, se você tem alvo, o Senhor tem alvo para mim, tem alvo para você. Nós fomos criados para o louvor da sua glória, e nós precisamos estar ocupados realizando as coisas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso. Jesus disse: eu estou aqui trabalhando, realizando a obra do meu Pai. Esteja assim ocupado, mas fazendo coisas relevantes. Você pode até ter projetos pessoais, familiar, empresarial, porém tudo precisa estar conectado, linkado com um grande projeto de Deus. Sua empresa, seu empreendimento tem que estar linkado com o propósito do Senhor. Os que você tem para o futuro, para frente, sua faculdade, seu curso superior, sua formação profissional, tem que estar linkado com um grande projeto de Deus. E qual é o grande projeto de Deus? Lucas 19:10 diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em outras traduções assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que significa que esse é o grande projeto de Deus. Tudo que fizermos no meio de toda essa situação, queridos, porque eu tenho que viver mais. Por que eu quero viver mais? Para que eu quero viver mais? Tem que ser para cumprir o grande propósito de Deus, o grande projeto de Deus. Isso você vai poder ter carros bons, casas boas. Se não tiver casa boa, se não tiver, isso também não vai ser relevante. O relevante: eu estou no centro da vontade do Senhor, com um salário mínimo, ou com 100 salário mínimo, ou sem nenhum salário mínimo. Nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Ezequiel 34:16 diz: a perdida buscarei, e a desgarrada tornei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-lo-ei com juízo. Mateus 9:12 diz: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os doentes. Lucas 15:32 diz: mas eram justos, alegremo-nos e folguemo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. Mateus 1:21 diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 10:6 diz: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:24 diz: e ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lucas 15:4 diz: que homem que entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a perdida até que venha achá-la. 1 João 4:9 diz também: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho ungido ao mundo, para que por ele nós vivamos. Você pode dizer glória a Deus? Esse é o projeto principal do Senhor. É para isso que nós precisamos, queridos, ter relacionamento com pessoas, ter relacionamento na nossa casa, ter relacionamento da fé, ter relacionamento com Deus. Para quê? Para cumprir o seu propósito. Nós precisamos também ser pontes para servir melhor as pessoas. Eu e você precisamos ser pontes. Neemias 2:8 diz: e também me dê uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo, no muro da cidade e da residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, e o rei atendeu os meus pedidos. Isso é poderoso, queridos. Nós já estamos concluindo aqui. É poderoso. Intencionalmente, nós temos que utilizar a nossa vida para ser ponte, para ligar terra aos céus, fazer com que pessoas possam ser conectadas ao Senhor através das nossas vidas. É essa maneira. Para que eu preciso? A esperança que está em mim é para que eu e você, nós, como igreja, como corpo de Cristo, podemos servir a cidade, servir a nossa sociedade, servir a nossa geração. Podemos ser os melhores em
tudo que fizermos, seja especialista, se especialize sim, seja o melhor. Agora mesmo tem pessoas, médicos, tem paramédicos, existem enfermeiros que estão servindo, estão na linha de frente. Precisamos, e se for necessário, nós poderemos estar servindo. Se pessoas precisarem estar nos escutando, nós precisamos escutar. Se precisar de oração, nós precisamos orar. Precisamos, é isso, porque o Senhor tem nos chamado para isso. Sabe quantos quilômetros era de onde estava ali da Pérsia, da antiga Pérsia até Jerusalém? Era 800 quilômetros. Neemias teve que caminhar 800, está de cavalo, de carroça, sei lá como é que ele foi, mas uma coisa é certa, era em torno de 800 quilômetros. Porto Velho, depois um pouco daqui de Vilhena. E não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha nada disso, mas tinha propósito, tinha objetividade, tinha foco, tinha visão, tinha poder de Deus. E aí nesse terim tinha gente, porque naquela época para ir para um território outro, para um terreno, para uma região, de uma cidade para outra, não poderia ir assim, teria que ter autorização. Sabe o que significa? Que ali Deus deu autorização, entregou carta. Ali o rei Artaxerxes pegou e entregou, está aqui, Neemias, pode ir, eu te autorizo, onde você for, você vai dizer, o rei deixou estar, o rei me permitiu. E o que o Senhor traz para nós nesses dias? Sabe uma coisa? O Senhor te deu autorização, te deu autoridade. Nós somos cartas vivas de Deus para trazer resposta para o Senhor. Aonde aqueles que não têm fé não chegam, nós chegaremos. Aqueles aonde não tem ousadia, nós chegaremos como igreja. Aonde aqueles que não podem realizar, em nome do Senhor nós realizaremos. Você pode dar uma glória a Deus, aleluia. Somos cartas vivas, temos passaporte do reino celestial. Nosso propósito para fazermos relacionamento através do nosso serviço é poder dar o melhor para as vidas. Pode colocar de pé, estamos concluindo. Um legado de fé. O nosso relacionamento é um legado de fé. Um legado de fé aonde nós poderemos ter relacionamentos que vão trazer resultados. Está escrito em Neemias 6,15: o muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus, aleluia. Quando os milagres acontecerem, quando os resultados vierem, o que vai acontecer? Foi o Senhor que fez, foi o Senhor que realizou. Então envolva-se, meu irmão, minha irmã, possamos estar nos envolvendo em coisas grandes e coisas grandiosas que você sozinho não pode realizar. Vou repetir, envolva-se em coisas grandes que você próprio não pode fazer, dependendo de um e de outro, para que quando vir a obra concluída, possa dizer, foi o Senhor quem fez, foi o Deus Todo-Poderoso que realizou, não foi eu, fui apenas um instrumento, pois sempre a glória será dele. É Deus quem está fazendo. No mês de abril, nós conseguimos estar levantando mais de 4,5 toneladas, servimos muitas pessoas. Nós estamos entrando agora no mês de maio, e nós vamos continuar com os mesmos alvos, superando mais ainda. Essa semana mesmo, chegou alguém lá com 27 cestas, teve gente aí que fez projetos aí, até nem estão, pessoas que congregam conosco, mas vem um caminhão, trouxe recurso, porque é o Senhor quem está fazendo. Nesse tempo todo de coronavírus, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, nenhum dos nossos missionários ficou sem receber sua ajuda, nenhum dos nossos pastores ficou de receber seu recurso financeiro, nenhum dos nossos irmãos trabalhadores tiveram demissão, porque o Senhor está fazendo. É o Senhor que está fazendo. Sabemos que muitos irmãos, muitas igrejas locais estão fechando seus prédios porque não tem tido recurso, mas o Senhor está provendo. Quando eu olho a conta corrente e vejo os recursos vindo, é o Senhor que está fazendo.
Isso não significa que eu vou estar ficando aí desesperado. Deus, que não tem projeto, tem coisa para fazer, mas nós queremos continuar. Nós temos projeto social, temos mais de 3 frentes no Ministério de Ação Social. Pessoas estão sendo assistidas, vão continuar. Você, a sua fidelidade, a sua lealdade, a sua integridade, seja por transferência, seja por atitude, entregando bens, nós somos escolhidos de Deus para fazer a grande obra do Senhor, porque o Deus Jeová Rafa está curando, está libertando, está restaurando. Estamos construindo uma grande obra com o Senhor, aleluia. Neemias 6,3 diz: eu não posso parar essa obra. Vão existir Sanbalat e Tobias, as agências de televisão, os noticiários são Sanbalat e Tobias, muitas notícias ruins. Você não vai ouvir Sanbalat e Tobias, que são aqueles que vão dizer: para, não dá para fazer isso não. Vai sim, a igreja vai prevalecer, nós vamos continuar, a esperança, a igreja vai ser mais forte, a prosperidade do Senhor nos acompanha, tudo vamos fazer por meio de fé, por meio da fé, não é pela força nossa. Efésios 6:11 nos diz o seguinte, que é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus sem fé, e é pela fé. E o que estamos fazendo nesse tempo da pandemia? É para ficar em casa, com medo, correndo do vírus? Ou é para ser preparado, empoderado pela fé para fazer mais? É para começar lá dentro da minha casa, buscando o Senhor, invocando o seu nome. O Senhor é a minha força, Efésios 6:10. E na força do seu poder não me fortaleça. Aleluia. Neemias 4:16 diz assim: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam trabalho e outra metade permanecia armada com lanças, escudos, arcos e couraças, os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam, os transportadores, os carregadores de materiais, faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam a sua espada. E cada um dos construtores trazia na cintura também uma espada enquanto trabalhava. E comigo havia um homem pronto para tocar a trombeta, pronto para tocar o chofar. Pronto para tocar o chofar. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Ou talvez aqui trazendo para nós estamos distantes nas nossas casas uns dos outros, estamos distantes 2 metros uns dos outros. Ao longo de toda essa situação, do lugar onde ouvimos o som do chofar, o som da trombeta, juntem-se a nós ali e diremos: o nosso Deus lutará por nós. O nosso Deus lutará por nós. Quando você ouvir a voz do chofar, quando você declarar, ouvir o som da trombeta, talvez você possa dizer: eu não tenho, pastor, esse negócio aí, esse chifre, esse chofar. Mas você tem a sua boca. O seu chofar é a sua boca. O seu chofar não pode ficar parado. Quando você toca esse chofar, sai louvores. Quando você toca esse chofar, sai palavras proféticas. Quando você toca esse chofar, a palavra de Deus é liberada. Quando você toca esse chofar, a glória de Deus vem. Quando você toca esse chofar, o Senhor se manifesta. Quando você toca esse chofar, Deus enche a casa com a sua glória. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e levantasse as suas mãos nessa hora. E você vai escutar esse som que vai chegar. É o som convocando: o Senhor luta por nós. O Senhor Jeová Rafa traz a sua cura. O Senhor guarda e protege a minha família.
sara, Deus restaura. Aleluia. Toque o seu chofar, toque o seu chofar, libere o seu chofar. Gritos, júbilos, cânticos de alegria. Aleluia, aleluia. Oh, Deus. Não vamos ser abalados. Hoje saia daqui com essa postura. Eu sou a esperança da glória de Deus. Como igreja somos a esperança da glória de Deus. Vou tocar o meu chofar, não vou me calar, não vou ficar amordaçado, não vou ficar com as máscaras. Eu tenho uma voz profética em minha casa, na minha família, nos meus negócios. Vou tocar o chofar e o Senhor operará. Alguém pode dizer amém nessa casa? Aleluia, aleluia. Enquanto existir vida, existirá a esperança. Salomão diz isso, Eclesiastes 9:6. Enquanto existir vida, a vida na sua vida, a vida na sua casa, a vida nos seus negócios, a vida nas igrejas, a vida no ministério, a vida na sua cela, a vida. Nunca, 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 nunca desista, porque Deus é por nós. Quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Aleluia! E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!